Pedimos a todas, todos e todes que retornem aos seus lugares para darmos início à segunda deste dia. Trabalho escravo nas instâncias internacionais, Fazenda Brasil Verde. Para mediar a mesa, convidamos a diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, professora Daniela Marques de Moraes. Convidamos agora o excelentíssimo senhor Augusto César Leite de Carvalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Convidamos também a ex-procuradora federal dos Direitos do Cidadão e pesquisadora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, CEAM da Universidade de Brasília, professora Ela Vieco Volkmer Castilho. Por fim, mas não menos importante, convidamos o auditor fiscal do Trabalho e diretor do Sindicato Nacional dos Fiscais do Trabalho, SINART, senhor Renato Binham. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Boa noite a todas as pessoas presentes. É uma imensa satisfação, nesta noite de hoje, conduzir os presentes trabalhos, recepcionando na Faculdade de Direito os nossos convidados que estão aqui, que tomaram assento à mesa. Bom, são as nossas estrelas de hoje, né? Então, vamos priorizar as falas de cada um, A nossa mesa, ela recebe o título Trabalho Escravo nas Instâncias Internacionais, Fazenda Brasil Verde. Para iniciar as palestras da noite, passamos a palavra à professora Ela Vieco Volkmer Castilho, para que faça suas colocações. Muito obrigada. Obrigada, professora Daniela. Cumprimento aos meus colegas aqui de mesa e a todas as pessoas que aqui estão e também as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube ou, eventualmente, mais tarde vão assistir a essa, dito assim, como conferência, né? Mas são palestras, né? Eu queria dizer, até para decepção de vocês, né, que essa mesa, com esse tema, né, do trabalho escravo em instâncias internacionais, tribunais internacionais, ela previa a participação do professor Eugênio Zaffaroni, porque ele foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e justamente juiz no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde e, se não me engano, eu vi hoje meio rapidamente, também no caso chamado dos trabalhadores da Fábrica de Fogos em Santo Antônio de Jesus. Então, foi pensado o professor Zaffaroni por tudo que ele representa de conhecimento que ele tem sobre o sistema de justiça, sobre direito penal, enfim, uma pessoa de um conhecimento muito amplo e sabedoria, né? Então, eu fui instada, fazendo parte da comissão científica aqui dessa reunião, a tomar o lugar, assim, não posso de jeito nenhum substituir. Então,
Aí eu tive, porque eu acho que o professor Zaffaroni, acho não, tenho certeza, né, que ele poderia trazer muito da sua experiência como juiz, de como é construída uma decisão, das correntes, né, ideológicas no interior da corte. Ele não faz mais parte, então são outros juízes. Então, eu não tenho condições de trazer esse background, né? Então, o que eu optei? Eu optei por, em alguns minutos, falar sobre a decisão, sobre a sentença que condenou o Estado brasileiro no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, né? Que foi uma sentença proferida em 2016. Eu quero aqui também agradecer de público a doutora Isabel Penido, que é do Ministério dos Direitos Humanos e que está fazendo o segmento, né? Ela é encarregada do cumprimento dessa sentença no Brasil. Não só dessa, mas de outras, né? Ela é uma das representantes, informou. Eu consegui descobrir que houve embargo de declaração da sentença do juiz federal e que houve uma apelação do Ministério Público. E eu estou dizendo isso assim, que parece uma coisa assim, muita importância, mas a dificuldade de que eu tive de acesso a essa sentença, a saber o trâmite no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Pedi auxílio a várias pessoas e não consegui saber, por exemplo, nos interessaria muito aqui, qual é o teor, né, os argumentos da apelação, mas ainda não, isso não está de conhecimento público. Mas, então, feitas essas explicações iniciais, eu também gostaria de falar um pouquinho, estabelecer uma comparação da sentença da Corte de Direitos Humanos, no caso Brasil Verde, com o dos, eu vou dizer, trabalhadoras, tá? Porque está escrito trabalhadores, mas principalmente depois, tinha me chamado a atenção, mas hoje, depois da apresentação do grupo, eu digo, não, eu vou falar trabalhadoras, porque a maioria das vítimas foram mulheres e crianças, meninas, né, do sexo feminino. Então, esse caso das trabalhadoras da fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, a Corte Interamericana proferiu a sentença no dia 15 de julho de 2020, então é recente. A da Brasil Verde é de 2016. No caso da Brasil Verde, o Brasil ele foi responsabilizado pela violação do direito a não ser submetido à escravidão e ao tráfico de pessoas. E no segundo caso, esse de Santo Antônio de Jesus, a Corte afirma que as vítimas se encontravam em situação de pobreza estrutural e eram, em amplíssima maioria, mulheres e meninas afrodescendentes. 4 delas estavam grávidas e não dispunham de nenhuma alternativa econômica se não aceitaram um trabalho perigoso em condições de exploração. Então, essa frase,
que esse final da frase, nós vamos encontrar algo semelhante, a mesma ideia, na sentença proferida no caso da Fazenda Brasil Verde, né? E eu achei, né, mas depois eu entendi, é que não houve o questionamento perante a Corte do artigo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, desse direito a não ser submetido à escravidão. Foi de liberdade pessoal, integridade, direitos da criança. Então, a Corte não se manifestou explicitamente sobre violação a esse direito, a não ser escravizado. Mas quero deixar dito aqui, eu acho que para futuros trabalhos, nós temos que fazer trazer essas duas sentenças, né, de forma conjunta, porque elas expressam essa situação de uma violação que é estrutural, né? Então, eu vou pensar algumas questões, né? Mas começo pela declaração da Corte, que foi unânime, de que o Estado brasileiro, né, é responsável pela violação do direito a não ser submetido à escravidão e ao tráfico de pessoas. Foi por unanimidade. Por 5 votos a favor e 1 contrário, que o Estado é responsável pela violação do artigo 6.1 da Convenção, que é justamente esse que eu falei, que é o direito a não ser submetido à escravidão e ao tráfico de pessoas, produzida no marco de uma situação de discriminação estrutural histórica, em razão da posição econômica dos 85 trabalhadores identificados na sentença, né? Basicamente isso. Então, me chamou a atenção que teve um voto em contrário. Eu não preparei para essa breve exposição uma análise desse voto em contrário, mas o que eu suponho, né, eu deduzo, é que, num caso, ele acaba a sentença, ela é sobre um caso específico, né? Um caso em que de 80, pois esse é o número aumentou para 85 trabalhadores que foram reduzidos à condição análoga à de escravo, né? Houve o reconhecimento da escravização. Então, na segunda, esse voto em contrário, ele tem a ver com essa responsabilização de uma estrutura. E aí, em outros casos que eu já verifiquei, isso tem a ver com aquela ideia que ainda ela, vamos dizer, alguns defendem, de que esses direitos econômicos, sociais, ambientais, eles são direitos assim progressivos, né? Que o Estado, quando ele puder, ele vai dar conta de tudo isso. Então, e aí então daí a não unanimidade, né? Bom, essa sentença eu imagino que todas as pessoas que estão aqui, elas sabem qual foi o caso, né? Eu não vou poder, mas assim, seguindo alguma coisa vai ficar clara de como é que as coisas aconteceram. Então, essa sentença da Corte Interamericana diz que o Brasil deve reiniciar com a devida diligência
as investigações e ou processos penais relacionados aos fatos constatados em março de 2000. Nós estamos em 2023. Para, em um prazo razoável, identificar e processar e, se for o caso, punir os responsáveis, de acordo com o estabelecido nos parágrafos 444 a 446. Bom, o que dizem esses parágrafos, né? Eles dizem que o Estado brasileiro ele fez investigações com relação a esses fatos de 2000, que foi uma atividade do grupo de fiscalização móvel, né? Foram flagrados 80 trabalhadores rurais, né? em condições degradantes, enfim, todas aquelas caracterizadas, servidão por dívidas, caracterizando o artigo 149, né? A prática de crime. E, antes disso, houve outras fiscalizações, em 89, o Renato depois posso até falar, né, nas anteriores, alguma coisa, e isso, a primeira denúncia de trabalho escravo na Fazenda Brasil Verde data de antes de 1989, né? Bem antiga. Mas nessa época o Brasil não tinha assinado a Convenção Americana, depois outras até antes de 92, o Brasil ainda não também tinha reconhecido a competência da Corte, a competência vinculante, né? Então, aqueles casos nem poderiam ser examinados pela Corte, então só foi examinada a de 2000. Mas a Corte, em 2016, já tinham passado 16 anos, né? E aí diz, foram inadequadas, violadoras das garantias judiciais, da proteção judicial às vítimas e tudo mais. E aí fala também na imprescritibilidade do crime de escravidão, né, como um crime contra a humanidade. E, bom, aqui eu só vou pontuar que no parágrafo 446 diz que, ademais, como fez em outras oportunidades, a Corte dispõe que, de acordo com a normativa disciplinar pertinente, o Estado examine as eventuais irregularidades processuais e investigativas relacionadas ao presente caso e, se for o caso, sancione a conduta dos servidores públicos correspondentes, sem que seja necessário que as vítimas do caso interponham denúncias. Então, e isso aqui aconteceu porque foi feito um inquérito, esse inquérito desapareceu assim, no trâmite com a Justiça Federal, simplesmente desapareceu. E agora, depois da sentença da Corte Interamericana, o Ministério Público Federal, pelo colega que eu mencionei, o Igor Espíndola, ele resolveu fazer uma investigação pelo Ministério Público, né? Abriu uma investigação, como é possível, e esquecer aquela que tinha sido iniciada pela Polícia Federal. Eu não tive notícia das coisas todas que eu já tinha antes também pesquisado, não houve investigação. Por quê? Como é que esses autos desapareceram, né? Então, esse é um ponto da sentença. E o segundo ponto que eu vou mencionar, não estou mencionando todos, o Estado deve, dentro de um prazo razoável, a partir da notificação da sentença, adotar as medidas necessárias para garantir que a prescrição não seja aplicada ao delito de direito internacional de escravidão e suas formas análogas, né?
no sentido disposto nos parágrafos 454 e 455 da sentença. Esses parágrafos, eles dizem o que é que se considera, quais são os elementos que devem estar presentes, num caso em concreto, para configurar o crime de escravidão. Bom, que pé que está o cumprimento dessa sentença da Corte Interamericana? Então, foi reiniciada a investigação, foi proposta a ação penal, lá em Redenção, no Pará, né? E nós temos a sentença. A sentença foi proferida em 27 de junho deste ano, então, bem recente, e julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os réus João Luiz Quagliato Neto, proprietário da Fazenda Brasil Verde, e Antônio Jorge Vieira, o gerente da fazenda à época dos fatos em 2000. Então, esse ponto, ele está, vamos dizer, ele foi bem adiantado, né? Porque nós temos, inclusive, a sentença, mas essa sentença ainda não transitou em julgado. Essa sentença, por que ela foi parcialmente procedente? Porque a denúncia tinha sido pelo 149, pelo 207, que é o do aliciamento, né? E a frustração de direitos trabalhistas, o artigo 203. Então, o juiz considerou que a frustração de direitos trabalhistas, ela estava absorvida pela figura penal do 149, né? Mas houve, então, concurso, foi reconhecido concurso material dos dois tipos penais, né, do aliciamento e do artigo 149, e cada um deles, como eram 80, foram identificados 85 trabalhadores, foram 85 crimes, né, do artigo 149, 85 do 207, mas pelas regras do Código Penal, então, isso é um concurso formal e, no final de contas, como é que ficou a pena? Uma coisa importante é que ele afastou a prescrição, tá? E ele invocou os argumentos da sentença da Corte Interamericana e também alguns julgados do TRF da Primeira Região, que, então, estão seguindo esse entendimento expresso pela Corte. Já passei? Não, mas daí vocês têm que entrar um pouquinho. Bom, então, qual foi a pena, né? O João Luiz, ele foi condenado a pena de 5 anos de reclusão pelo artigo 149 e 2 anos e 6 meses de detenção e multa de 272 dias multa, a razão de 5 salários mínimos para cada dia multa, pela prática do crime previsto no artigo 207. Né? Então, no total, assim, de pena privativa de liberdade, são 7 anos e 6 meses. E o réu, Antônio Jorge Vieira, ele recebeu a pena, em termos da dosimetria, exatamente igual. Né? Bom, aqui eu vou dizer rapidamente que houve os embargos de declaração pelos réus, ou por um réu, isso eu não sei quem exatamente interpôs o embargo de declaração, que foram afastados, rejeitados. E houve apelação do Ministério Público. Então, parece que os condenados
recorreram. E eu até estava preocupada, achava que talvez não tivesse recurso, porque a sentença ela está assim, bem fundamentada, mas com relação à dosimetria, eu aqui não é um momento de, né, não há tempo, mas eu acho que a questão da culpabilidade, por exemplo, só para dar um exemplo, o gerente ele está ali ele que recebe, que recebia, né, recebe ainda hoje assim os empregados, o proprietário ele não está lá todo dia, ele vem, mas é o que tem o domínio, né? Inclusive foi como autor, né? Acusado como autor. Então, o proprietário de uma fazenda, ele tem uma culpabilidade assim, muito maior do que a do gerente, né, dessa fazenda. Assim me parece. Então, eu acho que a dosimetria realmente merece reparo. Eu não sei os argumentos utilizados pelo Procurador da República, mas espero que haja alguma alteração. Bom, eu aqui eu tinha assim anotado para falar um pouquinho sobre os elementos do conceito de escravidão na sentença. Não vou falar, mas acho importante ter em conta que a sentença da Corte Interamericana ela é importantíssima do ponto de vista assim, sabe, de abrir jurisprudência e tudo, porque ela diz quais são os elementos, né? E analisa o caso concreto e vai linkando, né, toda a parte teórica, a parte conceitual que foi desenvolvida por vários tribunais internacionais sobre escravidão, né? Então é muito importante que o judiciário, o Ministério Público, a polícia, ela tenha isso aqui assim como tipo um manual. Isso aqui eu tenho que ver se no caso em concreto eu identifico a presença, né? E aí eu já vou partir o seguinte, para os desafios que eu vejo que eles estão abertos, mesmo com base nessa sentença, nesse conceito que foi colocado tão claramente pela Corte Interamericana, e que eu percebi hoje participando, né, do grupo, ali do grupo 3, do grupo 4, assim, como essa coisa de, não, isso aqui é trabalho escravo, não, o judiciário não diz que é trabalho escravo. Então, nós continuamos com a discussão sobre o conceito. E por quê? No meu ponto de vista, é porque mesmo a Corte Interamericana colocando elementos assim concretos, né? Não digo concretos, não é bem a palavra objetivos, eles não deixam de ter, uma subjetividade, uma discricionalidade, né? Por exemplo, quando fala restrição ou controle da autonomia individual. O que nós vamos considerar, num caso concreto, que é a restrição, o que é controle da autonomia, né? O que é autonomia? Posição de vulnerabilidade da vítima. Vulnerabilidade também não é um conceito totalmente fechado. Então, só para dar alguns exemplos, nós estamos sempre, infelizmente, embora a gente não queira, frente a um conceito que ele passa pela subjetividade e no mundo de hoje de transformações, né, quando eu vi falando nas plataformas digitais, no trabalho pelas plataformas digitais, a questão do Uber, tudo isso, quer dizer, são lugares, né, em que se fala, isso aqui está havendo trabalho escravo,
mas até que ponto, né, isso ele se ajusta ao que a Corte Interamericana indicou nessa sentença. E aí, eu passo aqui para o Brasil, para o Supremo Tribunal Federal. No inquérito, né, assim, quanto aos requisitos para a configuração do crime, predominou durante largo tempo a ideia de que era necessária a coação física ou a restrição à liberdade de locomoção. Então, no inquérito 2131, cujo julgamento foi iniciado em 2010 com o voto da ministra Ellen Grace, favorável ao recebimento da denúncia, era um fazendeiro, um empresário do Nordeste, né? Então, houve pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que retornou com voto pela rejeição 2 anos depois, sendo seguido pelos ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio. O ministro presidente Peluso rejeitou a denúncia em parte. Então, eu vou ler um pedacinho do voto do ministro Gilmar Mendes, e eu faço isso porque o ministro Gilmar Mendes, ele continua no Supremo. Com efeito, a norma contida no artigo 149 existe para proteger a liberdade, uma garantia individual, e não os direitos trabalhistas ou os direitos ambientais do trabalho. A inclusão no tipo penal das condutas de impor jornada exaustiva, trabalhos forçados ou condições degradantes de trabalho deve ser compreendida como apta a considerá-las meios de se reduzir alguém à condição similar à de escravo, restringindo, por conseguinte, seu direito de ir e vir. E aí, poucos dias depois, no inquérito, foi rejeitada a denúncia. Veio um outro inquérito, que é o 3412, em que o relator era o ministro Marco Aurélio, que tinha rejeitado a outra, e o voto dele era também da rejeição da denúncia nesse inquérito. Mas aí, nesse caso, tínhamos uma ministra nova, né, a ministra Rosa Weber, que divergiu do ministro Marco Aurélio, e ela liderou a divergência, e nesse caso houve, então, foi recebida a denúncia. E é um voto bem interessante, né? E ela diz, vou ler uma frase: a escravidão moderna é mais sutil e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Aí ela, inclusive, invocou o Amartya Sen, né? E ela concluiu: não é necessária a coação física da liberdade de ir e vir, ou mesmo o cerceamento de liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, ou a condições degradantes de trabalho, condutas cuja presença deve ser avaliada caso a caso. Né? Então, entrou aí o caso a caso, que aí vai vir a subjetividade, vai ter questão de prova também, mas entra a subjetividade. E ela disse também que não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo, mas se afronta esses direitos é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes, cabível o enquadramento penal, pois conferido aos trabalhadores tratamento análogo ao de escravos, etc. E tal. Então, vejam que, de algum modo, tanto a ministra Rosa Weber, ela reconhece, assim, tem um ponto em comum, ela divergiu, mas ela também diz que é de caso a caso e que não é qualquer violação. No caso em concreto, que foi julgado pelo Supremo, a denúncia era aquelas denúncias, assim, bem características, né, de condições degradantes, jornadas exaustivas, servidão furtivas, não tinha dúvida.
E agora eu já estou realmente assim, encaminhando para o final. Eu estou bem preocupada porque nós estamos sem uma vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal. Nós temos todo um quadro agora, né, em que está sendo questionada a justiça do trabalho, né? Há uma, sempre em nome, né, dos objetivos econômicos, e que são de alguns grupos, né, esse fosse da nação. Enfim, eu estou muito preocupada com futuros casos que cheguem ao Supremo Tribunal Federal em termos de inquérito, né, que vai ter que a denúncia vai ter que ser recebida pelo Supremo, ou então num recurso extraordinário. E um desses recursos, ele está justamente com repercussão geral, que é o recurso ordinário número 1.323.708, de um acórdão do Tribunal Regional da Primeira Região. Esse recurso ele foi interposto em 28 de abril de 2021 e foi reconhecida, foi admitida, né? Foi admitido com o tema 1158 de repercussão geral. O que trata essa repercussão geral? É a questão dos parâmetros do que se considera condições degradantes ou não degradantes, e a diferença, uma coisa que foi desde o primeiro inquérito lá no Supremo, o ministro Gilmar Mendes sempre se posicionou. Nós não podemos ter não podemos exigir acomodações numa fazenda iguais ao de um trabalhador urbano, numa empresa, né, urbana. Então, o TRF da Primeira Região absolveu o réu do crime do artigo 149, porque diz que os elementos são comuns à realidade rústica brasileira: alojamento dos trabalhadores, coletivos e precários, falta de água potável e de instalações sanitárias, trabalhadores dormindo em rede fora do alojamento, falta de equipamentos de primeiros socorros, endividamento dos trabalhadores, entre outros, né? Afirmou que somente justificam a condenação os casos em que ocorra o rebaixamento do trabalhador na sua condição humana, em tarefas em cuja execução é submetida a constrangimentos econômicos e pessoais morais inaceitáveis. Então, vocês vejam o seguinte, eu me afastei um pouco das pesquisas, das discussões do trabalho escravo, trabalhei mais nos últimos anos com tráfico de pessoas, e agora nem tanto, né? Mas eu fico assim, nossa, exatamente a mesma discussão, né, lá dos anos 1992, do Fórum contra a Violência no Campo, do projeto, né, que o Fórum encaminhou para o governo, essa coisa, continua se discutindo a mesma coisa, o conceito. O que é aceitável, o que não é aceitável, né? Então, o relator agora é o ministro Luiz Fux, ele aceitou, e, enfim. E aí eu termino com isso. Quer dizer, esse é o grande desafio. Nós estamos com o Supremo que ele está rebaixando, né, os parâmetros da aceitabilidade de condições injustas, degradantes e tudo mais. Então, é isso que eu trago para vocês, assim como reflexão, a partir dessa decisão da Fazenda Brasil Verde,
e tendo em vista, assim, examinando as decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu peço 1000 desculpas ter ultrapassado quantos? Foi, nossa, nem quero saber. Nós vamos prezar pela garantia constitucional da igualdade nessa mesa. Então, inicialmente seriam 20 minutos para cada fala, agora não mais são 20 minutos, são 40. Mas foi ótimo. Professora, muito obrigada. É muito especial ouvir a professora Ela, né? Pela sua experiência como procuradora, mas principalmente pela sua experiência como professora e pesquisadora. E foram muitos anos como pesquisadora e professora nessa faculdade de Direito. Então, a professora Ela fala e me dá sempre a sensação de história contada. E isso é muito gostoso, porque vai nos atraindo, né, para os pontos que são extremamente importantes, como as posturas dos tribunais, as conceituações. E eu me lembrei muito do filme do Renato Barbieri, Pureza, né, que foi lançado em 2019, que faz justamente o retrato dessa escravidão contemporânea no nosso país e que, enfim, né, se mantém em muitos locais do nosso Estado-nação. Bom, houve um pedido de alteração de falas aqui. Doutor Renato, tudo bem ser o próximo? Então, agora passo a palavra ao doutor Renato Binami, que é auditor fiscal do trabalho e diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. A palavra é sua, por gentileza. Bom, boa noite, né? Todas, todos. Cumprimentá-los a todas aqui, né, na mesa, na pessoa da professora Daniela, cumprimentar a professora Ela Vieco, que é uma pessoa querida, já nos conhecemos há tanto tempo, inclusive nesse tema, né? Cumprimentar o ministro Augusto César, uma satisfação enorme dividir a mesa com colegas queridos e pessoas que certamente agregam e muito nesse debate, né? E eu queria aproveitar também e dar os parabéns aí, né, para o Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo. Acho que é um aniversário mais do que merecido, né? Dizer que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho fica extremamente lisonjeado de estar presente nessa celebração, né? Dizer que o nosso sindicato representa as e os auditores fiscais do trabalho do Brasil inteiro, né? Os que restam, né? Vamos acabando aos poucos, não há concurso há mais de 10 anos, aguardamos ansiosamente o próximo concurso aí anunciado, mas é sempre importante a sociedade ficar alerta, né? A inspeção do trabalho é um serviço público, né? É um serviço público da mais alta relevância, pois a Inspeção do Trabalho, ao Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, compete o nobre papel de garantidor do cumprimento da legislação trabalhista, né? E tem um caráter nitidamente preventivo aos problemas que vão acabar se acumulando na mais alta corte trabalhista do nosso país, né? A inspeção, obviamente, visa, portanto, a prevenir essa enxurrada de questões que são diariamente levadas à Justiça do Trabalho. E aí eu vou já cometer um e outro desvio da nossa conversa, porque eu vou me lembrar da reforma de 2017, né, que foi uma reforma, e um dos pontos da reforma era justamente reduzir o conflito no trabalho. Pois eu venho falando já há muito tempo que essa redução se dá às custas, não da redução do conflito, porque ele continua, né? Vide o deslocamento do conflito da Justiça do Trabalho para o STF, né? E agora está lá no STF, né? Ele se constitucionalizou, esse conflito, né? De modo que, e aí me parece que também, né, com todo o devido respeito, né, a crítica aí à fala recente do ministro Gilmar Mendes, dizendo que havia aí uma incompreensão dos juízes trabalhistas,
me parece que a incompreensão aí, no caso, é do conflito em si e não da pessoa, né? A gente não pode fulanizar, né? Não são os magistrados que estão desafiando a autoridade constitucional da corte, né? Mas sim os magistrados continuam percebendo que o conflito não só está instaurado, como se reveste de outras caras, né? Vide essa questão aí, de novo, né, da fluidez da figura da prestação de trabalho autônomo diante da reforma de 2017, diante da proliferação das plataformas de trabalho. Ou seja, o conflito permanece, né, mas criou-se uma trava de acesso ao judiciário. Isso não facilita a pacificação social e não facilita a coesão social tão necessária para qualquer nação se desenvolver, avançar. Em outras palavras, na prática a gente observa na rua, né? Estamos quase nos matando diariamente como cidadãos. Isso é parte também da falta de capacidade que o Estado tem de pacificar a sociedade, de garantir uma sociedade um pouco mais heterogênea, mais homogênea, né? Não tão heterogênea, um pouco mais igualitária, um pouco mais amistosa, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam do Estado, né, que são as pessoas mais vulneráveis. Dito isso, já trazendo aqui as questões específicas do caso Brasil Verde, dizer que eu, pessoalmente, cheguei a trabalhar num pedacinho do caso, né, quando ainda se tentava algum tipo de acordo entre as entidades que ofereceram o caso, né, para a OEA e o Estado brasileiro. E aí eu me lembro que foi a primeira vez que eu me debrucei sobre o caso e fui tomar conhecimento e ler o que estava lá. É realmente assustador, né? O caos entre agentes públicos, né? É incrível como, se você olhar ali, não há um agente público que tenha acertado, infelizmente, né? E serve para todos nós, né? Para juízes, para procuradores, para policiais, para auditores fiscais do trabalho, serve para todos, todos, todos. Eu não gostaria de entrar na questão da responsabilização, esse é um ponto que foi levantado à época, né, dos agentes públicos, até porque, e aí falando por mim, há muito pouca formação para nós, agentes públicos, para evitarmos a repetição, que é um dos pontos da sentença. A verdade seja dita, nós, talvez alguns, se interessem mais pelo tema, e a gente corre atrás, vai estudar sozinho mesmo. Aqueles que não se interessam simplesmente passam à margem dele. E aí me parece que há um problema grave de valoração mesmo da sociedade brasileira com relação ao trabalho, né? Isso eu ouvi num outro debate, concordo plenamente com a ministra Kátia Arruda, ela trouxe esse viés, né? Inclusive questionando a dificuldade que a sociedade tem de enxergar no TST a última instância com relação ao tema trabalho, assim como é o STJ, né? Com relação a outros temas de direito, né? Imagina-se, aparentemente no imaginário, uma ideia de que o TST seria menos, ou seria uma instância inferior ao STJ, quando na verdade não é, né? E na visão dela, né, na qual eu concordo plenamente, há uma redução bastante crônica na sociedade brasileira do valor trabalho, né? O valor trabalho é bastante degradado, né? E daí condições degradantes, né? Daí as condições degradantes. Ele está num patamar inferior, por exemplo, ao empreendedorismo, né? Me parece que empreendedorismo é algo extremamente positivo, né? E estimula, né, o cidadão. E daí também um estímulo bastante recorrente à fraude às relações do trabalho. Fraude essa que também não está sendo observada corretamente no âmbito do STF, né? Quando ele discute sobre um viés estritamente ideológico, se é possível ou não terceirização em qualquer atividade, por exemplo, né?
E essa é um dos casos clássicos do STF. Mas fato é que o caso Brasil Verde traz diversas reflexões, né? E eu gostei aqui da fala da professora Ela, né? Ela traz uma metáfora bastante carinhosa, né? Que, enfim, o disposto na sentença, ou dispositivo, poderia servir como um manual, né? A ser utilizado frequentemente nas escolas de formação de policiais, de auditores fiscais, de magistrados, de procuradores, né? Ou mesmo de líderes, de lideranças sociais, de sindicatos, do terceiro setor, né? Então, me parece ainda que não aprendemos a lição. E aí eu não gostaria de entrar muito na questão política, mas não é fácil não entrar nela, né? Há uma coincidência de datas que acaba estimulando essa reflexão. Em 2016 sai a sentença. Em 2016 também entra Michel Temer na presidência da República. Em 2017 vem a reforma trabalhista. E logo na sequência, outro governo, e a gente já sabe tudo o que foi levantado em matéria ideológica e em matéria também de representação de narrativa a partir desses dois governos que nos precedem, né? que precedem o atual. Coincidentemente, é também o mesmo período de cumprimento, né, de verificação de cumprimento da sentença Brasil Verde, né? E se olharmos hoje, internamente, o que sobrou desses dois governos, né, Michel Temer e Bolsonaro, o que sobrou em matéria de sistema nacional de enfrentamento ao trabalho escravo, me parece que, em primeiro lugar, há uma primeira grande reflexão. Que bom que ainda existimos, né? Que bom que estão todos aqui, que bom que boa parte está aqui, né? É resistência, isso é importante, né? E isso é louvável, mas é óbvio que isso só existe às custas de muito envolvimento pessoal e muito cansaço mesmo, né? Não tenho dúvidas disso, né? Não tenho dúvidas do nível de sofrimento e de estresse que cada um que está envolvido na questão, né, não tenha passado no decorrer dos dois últimos, principalmente, né, a gente poderia, essa questão, esse debate, ele vai além de governos, né, ele vai além de tintas ideológicas, né, isso é importante que se diga, mas também é importante que se diga que houve uma reforma trabalhista muito profunda, né, e que em alguns pontos pode até ter acertado, né? Enfim, esse é um debate também bastante longo, mas me parece, pessoalmente, que no cômputo geral a CLT ficou menos CLT e virou mais CLE, né? É a consolidação das leis do empresariado, né? Ela garante a existência da empresa, ela garante a flexibilidade da empresa, ela garante o poder diretivo quase que absoluto, né? E reduz várias possibilidades, inclusive de organização coletiva dos próprios trabalhadores, né? Algo que é tão caro para qualquer democracia dita liberal, né? Isso é fruto do liberalismo, né? Enfim, direitos trabalhistas, direitos sociais, garantir a proteção do trabalho pela via coletiva, é o laissez-faire coletivo. Ninguém está imaginando aqui com isso que vamos, obviamente, revolucionar o ambiente de trabalho e acabar com a propriedade privada. Não é essa a ideia. A ideia de regulação é uma ideia muito cara, inclusive, para o capitalismo. No entanto, 2017 é um marco importante, né? E o que estamos vivenciando hoje também é fruto disso. Inclusive, atenção, STF e TST. Né? Inclusive, ela não está apartada desse momento, ela está plenamente inserida nele. Tá? E quando a gente pensa na Brasil Verde, que ela tem basicamente duas linhas, né? Uma linha reparadora e outra linha de prevenção de repetição das ocorrências, né? Me parece que, em particular, no segundo ponto, continuamos no mesmíssimo ponto que levou a sociedade civil organizada a ajuizar, a levar ao conhecimento da Corte Interamericana o que vinha ocorrendo em território nacional, né? E eu diria mais, né? Talvez hoje tenhamos uma
por uma perversidade de coincidências, né, uma questão ainda mais agravante, né, que é uma tensão crescente entre as próprias instituições que são parte do sistema nacional de enfrentamento ao trabalho escravo. Né. É óbvio que não preciso dizer, né, que as instituições estão todas, ou deveriam estar alinhadas do mesmo lado. Né. Na verdade, estamos lutando contra 400 anos de cultura escravocrata, né. Estamos lutando, todos nós, contra um empobrecimento do mercado de trabalho, estamos todos nós buscando melhorar as condições de trabalho. No entanto, por razões diversas, não cabe aqui, o objetivo não é debater isso, né? Mas há sim uma tensão crescente entre as instituições, né? E isso precisa ser observado, né? Precisa ser corrigido esse rumo, né? Sob pena de não conseguirmos atender ao disposto na sentença Brasil Verde, como ainda perder o pouco que tínhamos lá naquele começo. Né? Também quero trazer a palavra, né, quero trazer aqui, né, enfim, a figura do magistrado Zaffaroni, Eugênio Zaffaroni, foi citado pela professora Ela, né, e não poderia ter sido mais feliz também essa citação. Né? Num primeiro momento, e talvez aí também por contágio do momento histórico em que vivenciávamos, né, em 2016, me pareceu, né, foi uma sensação que me veio, de que as instituições, num primeiro momento com o Brasil Verde, haviam compreendido de uma forma bastante reduzida o que se encontrava na sentença, nos autos. Em que sentido, né, que houve essa compreensão reducionista? No sentido de que faltava punição e que, portanto, bastaria com que ampliássemos os processos penais baseados no Código Penal, no artigo 149 do Código Penal. Então, foi essa uma visão imediatista, me parece que fruto bastante do contágio do momento, né? Não nos esqueçamos aí de tudo de novo que foi, né? Tudo de novo que ocorreu, basicamente muito reduzido na figura emblemática de uma só operação, né? Operação Lava Jato, né? E procurando reduzir, me parece que todas as mazelas nacionais a um só remédio, mais punição. Né? E aí eu me lembro novamente, vou uma vez mais citar a professora Ela, quando então, né, procuradora do cidadão, em uma ocasião, talvez ela nem se lembre disso, mas isso me marcou muito. Né? Estávamos diante da ONU, né? Estávamos conversando, se eu não me engano, era com a relatora especial, né? E que, enfim, trazia diversas questões e trazia também essa questão da punição, do punitivismo. E a então procuradora Elo, com esse jeito extremamente doce e carinhoso que ela tem, né, mas ela deu uma bronca na ONU, e merecida. Né? Ela trouxe, olha, a ONU ela traz mensagens muitas vezes contraditórias para os países, e no nosso caso em especial, né, para o Brasil. Porque, por um lado, ela diz que que o Brasil precisa punir menos, por outro, fala que está punindo pouco. Era algo do gênero. Né? Justamente, me pareceu ali naquele momento, e isso foi o que me inspirou, né? Me trouxe a inspiração novamente para que, uma vez mais, né, a gente passe a olhar Brasil Verde não apenas pelo lado da falta de punição, mas, e talvez principalmente, né, pelo que o Brasil não constrói de forma estrutural há 500 anos, que é a cidadania. Né? Esse que é o ponto-chave de Brasil Verde. Né? Há uma nítida descrição, né, de um país que maltrata os cidadãos, na verdade. Né? A Brasil Verde utiliza uma nomenclatura muito específica, discriminação estrutural. Nós continuamos tratando de forma discriminatória populações vulneráveis. E aí isso, no frigir dos ovos, é política pública. Né? Então, como é que eu vou combater trabalho escravo se eu não tiver política pública de emprego? E o Brasil
há muito tempo carece de políticas robustas de emprego, políticas ativas, né, para que o jovem, quando ele busque trabalho, ele encontre alternativas, encontre possibilidades, encontre oportunidades. Políticas passivas, para quando o trabalhador, na ausência de trabalho, possa ter renda, possa conseguir se requalificar, né? O Brasil, há muito tempo, não faz isso, né? E se não há isso, o que há é aliciamento, o que há é déficit de trabalho decente, o que há é modelo produtivo ainda baseado em commodity, né? Que tem um uso intensivo de mão de obra, mas uma redução muito drástica do valor do trabalho. Então, para que alguém vai investir nesse trabalhador? Ele vai continuar sendo mastigado, utilizado, e quando tiver 40, 50 anos, não tiver mais condição, nem coluna vertebral para sustentar o seu próprio corpo, ele vai ser largado e abandonado na rua. E é isso que o Brasil vem fazendo frequentemente. Tá? Então, essa é uma questão bastante grave e que ela continua presente. E ela passa a questão de governos, né? Eu só tomei a liberdade para citar 2 governos, muito mais pela simbologia deles, né, e pela narrativa adotada, né, extremamente perniciosa, né, que, obviamente, quando vai ser lida na sociedade, a depender daquele que lê e da valoração que essa pessoa tem, ele entende realmente aquela narrativa como um liberou-geral, né, de um lado, e a gente vê isso hoje, né, como reflexo desses anos aí, o liberou geral, né, o liberou geral. O próprio presidente Bolsonaro, em ocasiões, tomou a palavra para falar mal de auditor fiscal do trabalho, né, para falar mal do Ministério Público do Trabalho, para falar mal da atuação de agentes de Estado, quando ele, como o principal chefe de Estado, deveria ser o primeiro a não falar nada. Né? Minha mãe sempre falava, filho, se você não tem nada bom para falar, não fala nada. Né? Então, eu acho que é a mesma coisa. Né? Ele não tinha nada de bom para falar. Eu entendo até que, ideologicamente, a pessoa não goste ou está alinhado com setores da economia que esperam esse tipo de fala. No entanto, um presidente é um presidente de todos, né? Não apenas daquele setor que o elegeu. Então, isso é extremamente pernicioso. O recado que se dá é ruim. Né? Outro recado ruim que me parece que ficou, e aí vem muito da Lava Jato, é o recado de que os fins justificam os meios. Né? Me parece que tudo era possível do ponto de vista processual, né? Desde que estivéssemos todos aí, né, correndo atrás de uma condenação da corrupção. Né? Então, isso é outro recado muito triste, muito grave que se dá para a sociedade, de que tudo é possível em direito, né? De que tudo vale. Né? E esse recado é um recado que vem não só do Ministério Público, mas também das cortes. Então, é fundamental que olhemos tudo isso, né, e que olhemos Brasil Verde à luz desse momento e que percebamos que os motivos, vou repetir, né, que os motivos ensejadores da remessa do caso para uma corte internacional, ou seja, tiramos da nossa jurisdição, né, e levamos para fora, né, estão permanentes, estão presentes ainda. Né? Eles estão presentes. Tá? Continuamos com uma discriminação estrutural bastante grave. Ganhamos uma legislação trabalhista pouco protetora. Temos instituições fragilizadas, né? E que estão hoje entrando em tensão crescente umas com as outras. Esse é o momento de pararmos todos, respirarmos, refletirmos e ajustarmos o nosso rumo. Tá? Dito isso, trago aí o Zaffaroni. Zaffaroni, por que eu falei Zaffaroni? Porque ele, apesar de ser, né, um magistrado, um estudioso de direito penal, ele traz uma visão muito crítica ao neopunitivismo. Né? Ou seja, essa ideia, né, que acabou se disseminando nas sociedades, basicamente, de fim dos anos 90, começo dos anos 2000, de que a punição penal resolve tudo. Precisa de mais pena, precisa de mais dureza. Né? Quando, na verdade, o neopunitivismo esconde, isso sim, uma incapacidade crônica do Estado de resolver as questões
essas sim mais básicas do cidadão. Né? Trabalho, alimentação, saúde, moradia. Né? Não resolve isso, a violência aumenta, vamos mandar a polícia lá para bater e prender todo mundo. Então, assim, a questão também das relações capital e trabalho merece também uma reflexão enorme. Né? É óbvio que aqui não estou advogando pela não punição, pelo amor de Deus. Né? O que eu estou trazendo é que Brasil Verde vai muito além da questão da punição penal, né? E estimula, sim, grandes reflexões relativas a políticas públicas diversas e que possam ir além da fiscalização. Né? Esse é outro ponto que a gente também escuta bastante, né? E aí um alerta, né? Ainda no primeiro semestre desse ano foram divulgados os números de resgates de trabalhadores e houve um número recorde. Né? É importante que compreenda isso como um indicador entre tantos, né? E é importante que se estudem todos os demais indicadores da questão do enfrentamento ao trabalho escravo. Né? Que a gente não fique... Esse indicador é extremamente falho. Né? Ele é um indicador de direcionamento de fiscalização apenas. Né? Se a fiscalização é direcionada para a construção civil, em determinado ano vai aparecer mais resgate na construção civil. Pode ser que alguém, né, mas aí não tão alerta com relação ao conhecimento do indicador, imagine, poxa, a construção civil está escravizando mais do que o agronegócio. E não é necessariamente verdade isso. Né? Porque o que você vai ter naquele determinado momento é apenas um direcionamento da fiscalização. De 2 anos para cá, a gente vem observando, 3 anos até, né, um aumento dos casos de resgate de trabalhadoras domésticas. Quer dizer que no doméstico o cidadão brasileiro resolveu ser mais perverso? Não. Quer dizer simplesmente que isso já estava lá e não tinha ninguém olhando, e que agora estamos olhando. Então, assim, muito cuidado com esse indicador. E eu estou dizendo isso principalmente porque eu já ouvi, né, e aí talvez alguém também já tenha percebido, o próprio governo atual utilizando esse indicador como se fosse um indicador de atuação positiva do seu próprio governo. Veja, resgatamos mais, estamos trabalhando melhor para enfrentar o trabalho escravo, quando, na verdade, na minha visão, o indicador de resgates ampliado indica exatamente o oposto do que a autoridade do governo queria dizer. Né? Por que isso? Porque o resgate é a ponta do iceberg. Né? O resgate acontece quando a política pública de prevenção de trabalho escravo não deu certo. Quando a política pública de educação, de distribuição de renda, tudo isso não deu certo. Né? E quando nada disso deu certo, a inspeção vai lá e resgata. Então, assim, é fundamental a gente compreender o papel de cada um de nós, mas também as limitações de cada um de nós. Né? E aí vai finalizando, talvez, com uma das maiores críticas que eu faço para a minha própria instituição. Né? E aí eu trago a palavra de Kevin Bales. Né? Ao refletir sobre a retirada de trabalhadores de condições análogas ao escravo, de tráfico de pessoas, era um caso específico de trabalho doméstico, inclusive, né? Ele chegou à conclusão que o que estava se fazendo não era resgate. Né? Que para resgatar é uma palavra muito forte, e é uma palavra que implica necessariamente resgate de cidadania, né? Que me parece que não estamos fazendo isso de maneira completa, e aí eu critico até a própria palavra pós-resgate. Na verdade, não é a palavra de pós-resgate, o problema é o resgate em si. O que está se fazendo é a retirada de trabalhador, né, do local de trabalho. O resgate, a lei de seguro-desemprego não é por nada, né? É justamente para que se compreenda o trabalho escravo, não de uma forma tanque, mas sim de um mercado de trabalho extremamente fragilizado, de instituições fragilizadas e colocadas o tempo todo em xeque, né? Quer dizer, de falta de confiança interinstitucional e de problemas graves que
certamente vão continuar gerando outros casos Brasil Verde. E eu tenho um específico meu, prontinho para ser ajuizada a reclamação. Resgate que foi feito de trabalhador boliviano na costura, um casal que vinha sendo extremamente maltratado. Ali tinha tudo, para o professor Ricardo, tinha tudo. Trabalhado, condições degradantes, exaustiva, tinha tudo, né? Tinha ameaça, a trabalhadora estava grávida, não podia fazer nem pré-natal, né? Enfim, e estava transparente, estava cristalina a fraude, né? Estava cristalina a fraude da relação e da facção de costura junto à marca, né? Obviamente, quem foi responsabilizada foi a marca, foi a grife, né? A Defensoria Pública da União ajuizou as reclamatórias, né? De salvarmos aquilo que, curiosamente, é o essencial nessa ética, né, universal, que é salvarmos a condição humana, a dignidade humana, porque é disso que a gente trata quando, há pouco, conversávamos, doutor Renato, a respeito de um projeto do trabalho facultativo. Esse processo está no início, então, porque, evidentemente, que há toda uma construção essencial a respeito dos direitos sociais, a que se rende a Justiça do Trabalho, porque não vê como modificar decisões, por exemplo, a respeito de fatos e processos que são estabelecidas no âmbito dos tribunais regionais de trabalho, e, de repente, nós estamos sendo aturdidos a todo momento com críticas ferozes, né, com críticas muito violentas, né, sob o ponto de vista, inclusive, da civilidade mesmo, não é? Sob o ponto de vista, a meu ver, inclusive, de um certo respeito à legalidade, porque eu não posso, diz lá o artigo 36 da LOMAN, aqui no parênteses, doutora Ela, eu não posso criticar o conteúdo de outra decisão, porque esse conteúdo dessa decisão, diz o artigo 36 da LOMAN, vai se submeter, eventualmente, à instância recursal. Mas, de repente, aquele que tem, né, o poder máximo de dizer da última palavra a respeito do que seria a interpretação, né, a aplicação do direito, gira essa chave hermenêutica para dizer que eu estou errado, que o Tribunal Superior do Trabalho está errado, porque a Justiça do Trabalho, todos os tribunais regionais de trabalho, afinal, estariam errados, porque, afinal, não estariam reconhecendo como presente a fraude que a instância da prova, a única que pode tratar do tema, estaria a afirmar. Então, eu não vou aqui passar os meus queridos slides, mas quero fazer apenas pensar, né, algumas observações, olhando aqui de soslaio, né, para o meu cronômetro favorito, porque me parece muito interessante alguns tópicos, né, em alguns momentos que parecem periféricos, assim, acidentais, nessa sentença da Fazenda, dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, nós notamos algo que pode ser muito interessante, inclusive para o exercício hoje, não só da advocacia, né, do Ministério Público, pesquisadores, estudiosos dos direitos humanos, direitos sociais em especial, né, mas também dos magistrados. E aí eu fiz aqui uma linha do tempo, né, em 1988, as primeiras denúncias, em 98, a comissão recebe a petição inicial da Comissão Pastoral da Terra, né, do CEGIL. Naquele ano, né, começa a eficácia 4.463, que internalizou, que nos submeteu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É bem verdade que o decreto é de 2002, né, mas retroagindo em relação à sua eficácia. Em 2011, veja, o processo começou lá em 98, em 2011, nós temos o relatório de admissibilidade e mérito da comissão, ainda, da Comissão Interamericana. O Brasil não atende àquelas recomendações, e aí, em março de 2015, finalmente, a comissão provoca a Corte Interamericana. E aqui eu estava olhando, né, dois pontos, né, que foram aqui abordados, que eu gostaria de mencionar. O Brasil contesta, em setembro de 2015, e apresenta a sua defesa, né, à Corte Interamericana em setembro de 2015. E dois pontos assim que parecem, no mínimo, curiosos. Primeiro deles, apesar de, em 2003, o Brasil ter celebrado aquele acordo, né, que resultou, em grande parte, do caso José Pereira, na Comissão Interamericana,
o que fez, inclusive, com que nós tivéssemos a modificação do artigo 149 do Código Penal, né, para que nós incluíssemos no Código Penal, tivéssemos incluído no Código Penal, no artigo 149, como fatos típicos, né, daquilo que seria a descrição do crime de submissão à escravidão, a escravidão contemporânea, não apenas o trabalho forçado, né, não apenas a servidão por dívida, mas também o trabalho em condições degradantes e a jornada exaustiva. Apesar disso, o Brasil, em setembro de 2015, ele afirma que a nossa legislação interna, o artigo 149 do Código Penal, não está adequado aos tratados de direitos humanos no tocante ao que se definiria como escravidão contemporânea. Nós teríamos ido longe demais. Nós não deveríamos estar falando em condições degradantes, nós não deveríamos estar falando em jornada exaustiva. E o segundo ponto, né, quando a gente lê por inteiro essa sentença, que eu acho a sentença magnífica, em dois momentos o Estado brasileiro pede que a Corte Interamericana não leve em consideração todos aqueles outros elementos de prova. A comissão ouve prova testemunhal, a comissão ouve, lê, né, tem a seu dispor declarações juramentadas, tem a prova pericial, inclusive ela se refere à prova pericial em vários momentos e tal, e o Brasil, o Estado brasileiro, pede que a Comissão Interamericana leve em consideração, sobretudo, o auto de infração, leve em consideração aquilo que ela chama de atos da fiscalização. Parece curioso, porque a doutora Ela falava pouco do tema 1158, eu quero voltar a ele. Mas também ali no tema 1158, que o Supremo Tribunal Federal está querendo definir, no plano da constitucionalidade, é sobre a estandartização da prova, né? Esse anglicismo termina me incomodando aqui na hora de falar, mas é a indicação de quais os meios de prova, inclusive para dizer se o auto de infração ele tem ou não tem relevância da configuração em concreto daquilo que é o trabalho em condições degradantes que estaria a caracterizar a escravidão contemporânea. Eu penso que esse ponto que foi trazido pela doutora Ela a respeito do que a própria Corte chama de interpretação evolutiva é crucial, é fundamental. Porque é estranho, pelo menos a mim, eu tenho a sensação de que compartilho, né, com esse qualificadíssimo auditório essa preocupação, pelo menos. Vejam, se há uma vitória extraordinária da produção capitalista, desse sistema que está vigorando entre nós, é que, em determinado momento, tornou-se prescindível a força física, a força opressora, no sentido de, com base na chibata, no tronco, no pelourinho, impor ao trabalhador que ele realizasse aquelas tarefas que lhe eram supostamente, né, previstas ali naquele seu suposto contrato de trabalho. Essa figura que é resgatada por Foucault, né, de uma sociedade panótica, de uma sociedade de vigilância, é absolutamente verdadeira. No ambiente de fábrica não há necessidade do feitor, não há necessidade sequer da vigilância direta. E hoje muito menos, porque nós estamos vivendo uma sociedade orientada a dados. Aquilo que que está acontecendo aqui neste momento, provavelmente está sendo captado aqui por esse aparelhinho, não é? E certamente pode se transformar numa informação, num dado que vai ter não apenas exploração comercial, mas esses sistemas agora se tornaram preditivos, eles são capazes, inclusive, de formular a minha própria vontade. Então, a gente está preocupado, né, pensando em necessidade de trabalho forçado, fisicamente forçado, porque, na verdade, nós temos ainda essa condição primitiva de exigir trabalho forçado. Basta ler o que estava acontecendo lá na Fazenda Brasil Verde, naquelas fazendas adjacentes, para se perceber que nós estávamos retomando um modo de trabalho que remontava aquilo que estava acontecendo no Brasil até o século XIX, pelo menos. Não é? Mas essas formas primitivas de viver, elas existem. Se a gente for olhar, algumas, né, sociedades ainda têm, né, como cultural o casamento contratado. Algumas sociedades naturalizam, né, naturalizam aquilo que é
mutilação genital, a Convenção Árabe de Direitos Humanos foi recusada pelas Nações Unidas porque, afinal, discriminava crianças, né? Punia crianças, inclusive com pena de morte, né? Fazia discriminações de gênero, promovia discriminações de gênero que não estavam condizentes sequer com os nossos tratados de direitos humanos. Então, essa realidade primitiva existe, sim, mas nós não temos necessidade dela no sistema capitalista de produção para que exista uma condição, uma coação econômica. E a Corte Interamericana ela é muito feliz quando ela diz, tanto esta Corte quanto o Tribunal Europeu de Direitos Humanos afirmaram que os tratados de direitos humanos são instrumentos vivos, cuja interpretação deve acompanhar a evolução dos tempos e as condições de vida atuais. Segue nessa linha, cita o caso Hantsev versus Chipre e Rússia, né, sobre interpretação evolutiva a respeito de escravidão contemporânea, lá do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Se refere ao Parlamentar de 1956. A gente sabe que, no plano das convenções gerais, a Convenção de 26 foi a primeira. Depois veio a Convenção de 29 da OIT, né, que é rara e esquecida, né, inclusive quanto ao seu protocolo de 2014. Mas a convenção, entre essas convenções gerais, a de 1956, faz uma mudança, né, propõe uma modificação naquilo que é o significado do conceito de escravidão contemporânea e introduz entre nós condições análogas à escravidão. O caminho era esse. Em 1956, perceber que a escravidão contemporânea não correspondia necessariamente àquilo que a sociedade viveu, né, sobretudo até o século XIX. A Corte Interamericana tem tribunais ad hoc, né, não só da Iugoslávia, também no Serra Leoa e tal, e usa essas expressões, posição de vulnerabilidade. Veja, não está falando em força física, não está falando em feitor. Não é? Posição de vulnerabilidade, já referida, inclusive, pela doutora Ela. Opressão psicológica em virtude de condições socioeconômicas. As pessoas não tinham opção sobre onde trabalhar. Tudo isso caracterizando escravidão contemporânea. O artigo 6, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que define, como nós já vimos, o que seria a escravidão e o tráfico de pessoas, diz a Corte Interamericana, não se restringe mais à propriedade sobre a pessoa, né, mas remete a suas características, né, que teriam a escravidão contemporânea. Estado ou condição de um indivíduo, em outras palavras, ele pode estar na condição de escravizado, mas não atendendo aquela configuração da escravidão tradicional, né, que a Corte refere como chatel, com base no laudo pericial. Então, não há necessidade de você ter uma escravidão formalizada, né? Basta que o Estado, a condição de sujeição esteja presente e o exercício de algum dos atributos da propriedade. E quais seriam esses atributos da propriedade? Há um trecho, né, em que a Corte Interamericana diz aquele em que o escravizador exerça poder ou controle sobre a pessoa escravizada a ponto de anular a personalidade da vítima. Não diz em nenhum momento, não fala em nenhum momento em chibata aqui. Tá? Diz claramente que a coerção econômica, essa condição socioeconômica desfavorável, de vulnerabilidade, ela leva, sim, a condições aviltantes, indignas, indecentes de trabalho. E é isso que faz com que nós precisamos nos sensibilizar, né, para compreender o que é a escravidão contemporânea. Essa decisão é uma decisão que repercute na jurisprudência brasileira? Eu penso que sim. E eu cito uma decisão de 2022, não vou dizer o número todo, o RR 450, de 57 de 2017, não é? Em que a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator ministro Hugo Scheuermann, ele se refere ao artigo 149 do Código Penal para dizer, olha, aqui há, sim, trabalho degradante, embora não existisse trabalho forçado propriamente. E, portanto, eu condeno, a primeira turma condena aquela, né, empresa tal, a que pague as indenizações devidas. E se refere, naquela ocasião, ao voto da ministra Rosa Weber, né, que foi citado aqui há pouco no inquérito 3.412. E essa decisão, né, esse precedente do Supremo Tribunal Federal, que bom, né, que ele permanecesse como um precedente do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, esse precedente ele se refere mesmo a trabalho degradante. E aí, que trabalho degradante era esse que estava sendo julgado pela Corte, pela primeira turma? Diz a primeira turma, hipótese na ementa, em que a Corte de origem
a despeito de constatar, aspas, o trabalho em condições degradantes, consistentes na precariedade da moradia, higiene e segurança oferecidas aos trabalhadores encontrados pelo Grupo Especial de Fiscalização, destacando-se a falta de instalações sanitárias e dormitórios adequados no alojamento, bem como não fornecimento de água potável. Eu acho que, nesse auditório, se alguém não se dignar com uma fração desse período, é porque, na verdade, há algo errado na nossa compreensão do que vem a ser mesmo a escravidão contemporânea. É repulsivo ver o que está acontecendo aqui, como é repulsivo ver o que estava acontecendo lá no inquérito 3.412, como é repulsivo, a meu ver o que estava acontecendo naquele recurso, naquela apelação que foi julgada, com todo respeito. Não é? Parece que eu estou agora a contrariar o artigo 36 da LOMAN, mas eu estou na UNB, não é? Eu estou no mundo acadêmico. Não é? Então, me permitam dizer, eu leio esse trecho do acórdão regional para tentar entender como é que alguém não viu aqui que havia, sim, condições degradantes que revelavam, que denunciavam essa condição de trabalho degradante, não é, meu caro professor Ricardo? Vejam, eu estou transcrevendo ipsis literis, não é? Diz o TRF1, os elementos nos quais se louvou a sentença, que ela está reformando, que se repetem em quase todos os casos acerca dos alojamentos de trabalhadores, alojamentos coletivos e precários, falta de água potável, de instalações sanitárias, alguns trabalhadores dormindo em redes fora do alojamento, falta de equipamentos de primeiros socorros, etc., comuns na realidade rústico brasileira, somente justificam a condenação nos casos mais graves. O que é mais grave do que isso? E aí vem, não há prova objetiva técnica de que os trabalhadores se alimentavam de carne de macaco, de animais mortos em acidentes e de que havia exposição de carne podre. Mas isso não é grave o suficiente. E não é grave o suficiente por quê? Complementa aqui. Porque tudo isso é revelado, nada disso é revelado fora do cenário da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí eu me pergunto, doutor Renato, a autoridade fiscal, ela inscreve o devedor lá tributário na dívida ativa e, a partir dessa inscrição, você tem um título extrajudicial que prescinde, que dispensa qualquer outro debate, qualquer outro contraditório. E aí, agora, essa Corte Regional afirma que não pode levar em conta o auto de infração porque se equipara a um inquérito. Agora se equipara a um inquérito. É uma mera peça de investigação. E, portanto, não é prova de coisa alguma. E, portanto, aquilo que foi detectado, né, pelo auditor fiscal, que foi lavrado em auto e que, portanto, teria a presunção de legitimidade, teria a presunção de veracidade, não vale nada. Não vale nada, é uma mera peça de investigação de algum curioso que passou ali, que certamente saiu anotando o que estava vendo, né, segundo as suas próprias impressões. Então, e aí, eu penso que nós estamos numa encruzilhada. Por que nós estamos numa encruzilhada? Porque o tema 1158 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, ele traz à tona a necessidade de o Supremo Tribunal Federal se manifestar a respeito, eu estou terminando, a respeito da diferenciação das condições de trabalho necessárias à tipificação do trabalho como degradante em razão da realidade local em que realizado. Esse Brasil não é mais um só. Agora, a depender de onde se realizem, onde aconteçam as condições degradantes de trabalho, é possível que aquela condição degradante não o seja. Porque, afinal, naquele lugar do país, né, naquele rincão, né, desse país que é continental, seria tolerável, né, poderia ser banalizado esse mal, né, poderia ser normalizado isso como alguma coisa normal, como alguma coisa possível, né, que não criasse a repulsa, né, que temos quando a gente fala em escravidão. Mas o Supremo Tribunal Federal vai decidir, como eu disse há pouco, sobre o estándar probatório para a condenação pelo crime de redução a condição análoga de escravo. Quando eu vejo esse trecho, eu fico me lembrando, meu caro Camargo, das ordalhas. Né? Porque nas ordalhas, no tempo das ordalhas, você definia qual era a prova suficiente para para comprovar, né, para atestar que um determinado fato tinha acontecido. E se a prova, a ordália, né, se revelasse, se manifestasse por meio do duelo,
e aquela pessoa que tivesse a alegar a lesão a um direito não tivesse condição de duelar, o que é que ela fazia? Ela chamava lá, né, o seu parente mais robusto, né, para duelasse no lugar dele, e, afinal, quem ganhasse aquele duelo era quem tinha razão. Era a prova que prevalecia. Nós estamos voltando a esse ponto. Nós estamos voltando àquele ponto em que o elemento de convicção, em que a doutora Daniela Miller vai julgar um processo e vai dizer assim, quanto é que vale essa prova? Está aqui a tarifação, vale 2, a prova testemunhal vale 1, mas a prova pericial vale 3,5. E aí eu vou fazer a soma e vou dizer assim, a verdade é essa daqui, eu vou estandartizar os elementos de prova. E quem é que vai estandartizar os elementos de prova com todo o respeito? É quem está, nesse momento, a afirmar que a prova da fraude, assim apurada pelos tribunais regionais do trabalho, não vale, não tem nenhuma influência no julgamento, porque, afinal, já se formou uma jurisprudência constitucional no sentido de que outras formas, né, de vínculo, de relação de trabalho podem estar presentes. Então, se outras formas de relação de trabalho podem estar presentes, se for alegada a existência de qualquer outra dessas formas, trabalho autônomo, por exemplo, é porque trabalho autônomo há. E aí nós conversávamos há pouco sobre o que viria a ser essa CLT facultativa, direito do trabalho facultativo. Não é? A minha esperança é a de que a Previdência Social diga porque nós vamos tirar todo o lastro da Previdência. Não é? A partir do momento em que nós tivermos apenas trabalho autônomo, porque essa foi a opção dos tomadores de serviço, não é só o direito do trabalho, né, que vai ser desconstruído definitivamente, e com ele todas essas regras de civilidade que nós temos hoje nas relações entre capital e trabalho. Nós vamos ter um rombo nessa Previdência, não é? Porque, afinal, ela tem como base, né, de sustentação trabalho, já que a gente vai falar de análise econômica do direito, porque a gente vai falar disso também. Não é? Talvez isso tenha algum sentido. E eu quero concluir, né, porque o cronômetro da doutora Daniela aqui é implacável. E, aliás, antes de a gente começar, a professora Ângela me disse, olha, o nosso limite é às 8 horas. E como eu comecei às 3 para as 8, eu estava quase pedindo uma prorrogação, ali no começo. Mas agora eu vou concluir mesmo, porque eu acho que há três trechos, né, aqui da sentença da Fazenda Brasil Verde que merecem ser citados. Veja, o artigo 53 da Convenção de Viena de Direitos Tratados foi ratificada pelo Brasil. O artigo 53 diz quais são as obrigações ius cogens. Essas obrigações ius cogens, diz aqui o artigo 53, né, da Convenção de Viena, é a norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma do qual nenhuma derrogação é permitida. Então, a Corte Interamericana se compromete a dizer que vai aplicar aquele direito que ele tem como ius cogens, independentemente do que as cortes nacionais façam. Há um momento nessa decisão, nessa sentença, em que a Corte Interamericana diz, senhores juízes de todas as instâncias, prestem atenção, vocês têm o dever do controle de convencionalidade. Ele está repetindo, a Corte está repetindo, o que já afirmou, talvez no primeiro momento, lá no caso Almonacid Arellano versus Chile. Há, sim, um controle de convencionalidade a que todos os magistrados estamos obrigados. E a Corte diz, independentemente do que diga qualquer outra corrente jurisprudencial, vocês precisam levar em conta sobre o que significa a violação de direitos humanos a partir daquilo que nós, aqui, Corte Internacional, última palavra em relação a essa matéria, estamos a afirmar. E aí a Corte vai dizer que tanto a igualdade material é importante, porque ele já tinha dito isso lá na opinião consultiva 18, mas a opinião consultiva não tem força vinculante, não é? Mas aqui diz, na sentença dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, a igualdade material, essa igualdade a que eu me refiro na conta da discriminação estrutural, inclusive para estabelecer o dever de diligência do Estado brasileiro, porque o artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos obriga todos os Estados-partes do Brasil, desde 1992, a não apenas a respeitar os direitos humanos, mas a promover, a garantir o exercício dos direitos e liberdades que estão ali na Convenção Americana de Direitos Humanos sem discriminação.
E qual é a discriminação que é vista pela Corte Interamericana para estabelecer que faltou o Brasil ao dever de diligência? A discriminação estrutural. São passagens belíssimas, estão aqui, não vou ler porque já foram lidas. Não é? E aí avança a Corte Interamericana para dizer essa igualdade, esse direito à igualdade é ius cogens, é norma inderrogável, é norma que não pode ser contaminada, molestada, né, por qualquer outra ordem jurídica nacional ou internacional, senão por um tratado geral. E qual é a outra obrigação ius cogens? É aquela que diz respeito à proibição da escravidão. Isso é dito textualmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nessa sentença. E, por conta de ser ius cogens, a proibição da escravidão, diz a Corte, essa pretensão é imprescritível. Isso vai repercutir na jurisprudência nacional? Vai. Vai porque a doutora Daniela, na hora de julgar o processo em que estiver presente essa alegação de trabalho escravo, não, para mim vai julgar, vai olhar o processo e vai dizer assim, como é que eu vou afirmar que é o caso de pronunciar a prescrição, porque há mais de 2 anos cessaram, né, cessou essa conduta indigna que se promovia contra essa pessoa, uma pessoa que tinha uma formação, né, educação formal nenhuma, uma pessoa analfabeta, como diz a Corte Interamericana em determinado momento, e eu vou dizer, olha, prescreveu sua pretensão, não sou eu, não é a lei. E a Corte Interamericana diz, não pode afirmar a prescritibilidade. Por quê? Porque a prescrição é incompatível com a lesão dos direitos da humanidade. E esse direito da humanidade é obrigação ius cogens. Só para concluir, agora a segunda turma, na semana passada, do Tribunal Superior do Trabalho, fez repercutir essa decisão e no RARAG 1.612, de 76 de 2020, afirmou, nos casos envolvendo crime contra a humanidade, a grave violação de direitos fundamentais, a norma geral sobre a prescrição trabalhista deve ser interpretada sistematicamente. Com efeito, extrai-se do conjunto de princípios e das garantias constitucionais, bem como de regras explícitas em diplomas nacionais e internacionais, que, na excepcional hipótese de submissão do trabalhador à condição análoga de escravo, não há como se admitir a consumação de direitos pelo decurso de tempo, pois, nessa circunstância, a restrição da liberdade moral e até mesmo física não permite ao ofendido, lógico, a busca pela reparação de seus direitos. Toda vez que eu falo, né, sobre direitos humanos, esses precedentes, porque para mim são precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu costumo concluir com uma fala, né, um pequeno trecho do professor Cansado Trindade, que ocupou cátedra, inclusive, nesta instituição, e que, em determinado momento, antes de falecer no ano passado, afirmou: não se pode visualizar a humanidade como sujeito de direito a partir da ótica do Estado. Impõe-se reconhecer os limites do Estado a partir da ótica da humanidade. Muito obrigado pela possibilidade e pela paciência aqui. Ultrapassamos pouquíssimo aqui o nosso prazo. Excelente. Ministro Augusto César Leite de Carvalho, muito obrigada. Fizemos um encerramento bastante rico. Suas palavras fecham, né, a noite de hoje. E, durante a sua fala, eu me lembrei de uma reportagem que eu recebi hoje, e vou me permitir fazer uma fala de 2 minutos só para encerrar. E a reportagem que eu recebi hoje diz o seguinte: certa vez, um aluno perguntou à antropóloga Margaret Mead o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O aluno esperava que a antropóloga falasse a respeito de anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar. Mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era a evidência de alguém com um fêmur quebrado e cicatrizado. Mead explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, morre. Você não pode correr do perigo, ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém empregou tempo para ficar com aquele que caiu, tratou a ferida, levou a pessoa à segurança
e cuidou dela até que se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse a antropóloga Mead. Nós não podemos fazer o caminho inverso de privar alguém de um trabalho digno, de uma comida saudável, do sono, da vida social, interrelacional. Então, eu gostaria de deixar meus agradecimentos por essa noite. Foi um imenso prazer mediar a mesa, ouvir a professora Ela, ouvir o Dr. Renato Piagmi e ouvir o ministro Augusto César. E, encerrando os trabalhos de hoje, já faço o convite para os de amanhã. 8h30 da manhã, inicia-se a programação em continuidade ao evento Reunião Científica Trabalho Escravo Contemporâneo e Questões Correlatas. Muito boa noite.